bem-vindo a mais uma unidade de estudo. A seguir, trataremos das polícias da União. Acompanhe atentamente a aula do professor Gustavo Machado e tenha um excelente aprendizado. Caros alunos, vamos estudar agora as polícias, tá? Começando aí pelas polícias da União. Antes de tratarmos especificamente das polícias da União, eu quero lembrar uma distinção importante aqui entre aquilo que a gente chama de polícia ostensiva e polícia judiciária. Polícia ostensiva é aquela que se preocupa com a segurança pública, com a defesa dos cidadãos. Já a polícia judiciária é aquela que se preocupa principalmente com a investigação de crimes. Então, a gente fala, por exemplo, só para exemplificar, que a polícia militar é uma polícia ostensiva. É ela que está nas ruas aí garantindo a segurança dos cidadãos. Já a polícia civil é uma polícia judiciária. É aquela polícia que, quando um crime é cometido, ela vai investigar esse crime, colher subsídios para poder punir o infrator. Então, polícia ostensiva garante a segurança dos cidadãos. Polícia judiciária ligada à investigação dos crimes, certo? Vamos trabalhar agora com as polícias da União. A Constituição Federal estabelece como polícias da União a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e eu coloquei a PM aqui do Distrito Federal, mas sobre esse assunto tem muita confusão. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, em relação à Polícia Federal, a Constituição vai dizer que a Polícia Federal tem uma série de atribuições de extrema importância. Lembrando que a Polícia Federal, as pessoas que compõem a Polícia Federal são consideradas militares. A Polícia Federal vai agir para garantir a ordem política e social do país. Os crimes que são apurados, a competência da Polícia Federal também inclui os crimes cometidos em detrimento da União. Os crimes cometidos em detrimento da União ou da administração indireta da União. Sempre que houver interesses da União envolvido, quem vai apurar é a Polícia Federal. A Polícia Federal, dentro dessa gama ampla de competências que a ela foi atribuída pela Constituição Federal, também compete apurar os crimes que tenham repercussão nacional. Observem bem, de pronto eu já quero chamar a atenção para o seguinte: vocês não podem ficar na cabeça de que a Polícia Federal apenas investiga ou combate crimes federais. A Polícia Federal, a competência dela é muito maior do que o combate a crimes federais, que a investigação de crimes federais. Extrapola muito isso. Um crime, por exemplo, que tenha repercussão nacional, não necessariamente vai ser julgado na Justiça Federal. Só é julgado na Justiça Federal os crimes cometidos em detrimento da União ou da administração indireta da União, salvo sociedade de economia mista, tá? Cometido contra a autarquia, contra a fundação ou empresa pública da União. Aí vai para a Justiça Federal. Um crime pode ter repercussão nacional, mas não ter sido cometido contra os interesses da União, autarquia da União, fundação ou empresa pública da União. Neste caso, a competência é da Justiça Estadual. Então, se alguém te perguntar, a Polícia Federal pode apurar crimes de competência da Justiça Estadual? Pode sim, perfeitamente. Mais exemplos. A Polícia Federal também vai atuar no tráfico ilícito de entorpecentes. O tráfico ilícito de entorpecentes requer a atuação da Polícia Federal porque normalmente, ou em muitos casos, vai extrapolar as fronteiras de um estado ou até mesmo de um país. O que não significa que necessariamente os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes serão julgados pelo Poder Judiciário da União. Então não existe essa vinculação, que fique claro, entre aquilo que a Polícia Federal apura, investiga e combate e a competência da Justiça Federal. A Polícia Federal atua também no combate ao contrabando e descaminho.
e atua também como Polícia Judiciária da União. Então, a Polícia Federal, ela vai acumular as funções de polícia ostensiva e de polícia judiciária. Ela é polícia ostensiva, polícia que garante a segurança dos cidadãos, quando combate o tráfico ilícito de drogas, quando age para garantir a ordem política e social, quando combate o contrabando e descaminho. Tudo isso ela age como polícia o quê? Como polícia ostensiva, polícia que garante a segurança dos cidadãos. Mas a Polícia Federal também atua como polícia judiciária. Ou seja, os crimes cometidos contra a União, contra suas autarquias, contra suas fundações, contra suas empresas públicas, são apurados pela Polícia Federal. Então, Polícia Federal acumula função de polícia ostensiva e polícia judiciária. E mais, a Polícia Federal também tem competências administrativas, já que ela age como polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Então, quando você vai pegar o seu avião e ir para um outro país, por exemplo, você vai encontrar lá um agente da Polícia Federal que vai conferir o seu passaporte. Quando o agente da Polícia Federal confere o seu passaporte, ele está agindo como polícia ostensiva, polícia que garante a segurança dos cidadãos? Não, pelo menos não principalmente. Ela age como polícia judiciária, ela está investigando um crime ali? Também não. Ela age numa competência administrativa, que é a competência de atuar como polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Além da Polícia Federal, a gente precisa lembrar também que é Polícia da União a Polícia Rodoviária Federal, que tem por missão o patrulhamento das rodovias federais, bem como a Polícia Ferroviária Federal, que tem como competência patrulhar as ferrovias federais, as ferrovias da União. Essas são as três polícias clássicas da União, todas elas organizadas em carreira, todas elas instituições permanentes, segundo a Constituição Federal. Instituições permanentes organizadas em carreira. Além dessas polícias, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e da Polícia Ferroviária Federal, só para ressaltar o que eu já disse aqui, a PRF e a PFF atuam apenas como polícia ostensiva, já que Polícia Judiciária da União é só Polícia Federal, tá? Não vamos esquecer isso. Bom, eu incluí aqui a Polícia Militar do DF, mas a verdade é que a Polícia Militar do DF, pelo menos na minha opinião, como procurador do Distrito Federal, que atuo bastante com essa matéria, a Polícia Militar do DF ela não é nem federal nem distrital. Sabem por quê? Porque a Constituição estabeleceu um sistema absolutamente híbrido. Juridicamente, a Polícia Militar do DF é híbrida. Ela pertence à União e pertence ao Distrito Federal ao mesmo tempo. E não há nenhuma perplexidade em dizer isso, já que o Distrito Federal é sede do governo do Distrito Federal, mas também sede do governo da União. Não foi à toa que a União estabeleceu esse regime tão peculiar à Polícia Militar do DF. Qual regime é esse? Olhem só a confusão. A Constituição diz que a Polícia Militar do DF, o Corpo de Bombeiro Militar do DF, serão organizados e mantidos pela União. Então, quem legisla sobre a carreira, sobre remuneração deles é a União. Eles são organizados e mantidos pela União. Beleza. Mas são subordinados ao governador do Distrito Federal. Então, como pode uma instituição ser organizada e mantida pela União e subordinada ao governador? E, ao mesmo tempo, a Constituição diz a PM do DF e o Corpo de Bombeiro Militar do DF vão poder ser utilizados pelo governador do Distrito Federal nos termos de uma lei federal. Então, olha como o sistema é híbrido. Você tem uma polícia organizada e mantida pela União, subordinada ao governador do DF, mas o governador do DF, para utilizar essas instituições, tem que utilizar nos termos de uma lei federal. Então, é um sistema absolutamente híbrido. A PM do DF, o Corpo de Bombeiro Militar do DF, na minha opinião, não é nem federal, nem distrital, é híbrido, tá? Apesar de a maioria da doutrina, pelo que eu tenho visto, colocar a Polícia Militar do DF como órgão da União.
porque é organizado e mantido pela União, eles consideram que isso prevalece. Eu acho que isso aqui é um sistema híbrido estabelecido pela Constituição Federal. Certo? É esse o recado sobre as polícias da União. Agora vamos ver como isso cai em concurso público. Isso caiu na prova, olha, Procurador-Geral do Distrito Federal 2007.2, uma questão longa. Candidato, você não pode se assustar com questões longas, tá? Isso faz parte da sua prova, é ler, tentar marcar as palavras-chave dentro de uma questão como essa, que na verdade não costumam ser nenhum bicho de 7 cabeças. Procurador-Geral do DF, prova realizada pelo ESAF, a segunda prova, já que a primeira foi anulada, a primeira prova objetiva foi anulada. As polícias judiciárias, como a Polícia Civil do DF, que é uma polícia judiciária, e o Departamento de Polícia Federal, que também é uma polícia judiciária e ostensiva, como a gente acabou de ver, embora tenham sua atuação principalmente voltada para o sistema judicial, não tem suas atribuições rigorosamente associadas à competência do ramo judiciário respectivo. Em outras palavras, a Polícia Civil do DF pode vir a investigar crime que não seja da competência da Justiça do DF, assim como pode o Departamento de Polícia Federal apurar a perpetração de delito que não seja da competência da Justiça Federal. Além disso, no caso da Polícia Federal, tocam-lhe também certas atribuições de natureza administrativa, como ocorre na atividade de polícia de fronteira. Perfeita questão, respondida aqui durante a aula. Não há uma vinculação entre a competência da polícia e a competência dos órgãos judiciários. Não há. A Polícia Federal investiga vários crimes que não são da competência da Polícia Federal. Da mesma forma, pode acontecer que uma Polícia Civil de um estado investigue algum crime, por exemplo, a Polícia Civil do DF, investigue algum crime que no final das contas se verificará que deve ser, o processo penal deverá correr na Justiça Federal. Não há essa vinculação. Competência da polícia, competência do Poder Judiciário. A parte final também está correta, como a gente viu, a Polícia Federal tem essas importantes competências administrativas de atuar como polícia de fronteira, polícia marítima e polícia aeroportuária. Tá certo? Até a próxima aula. Você sabia que mensalmente o Instituto IOB oferece palestras gratuitas? Basta clicar em palestras grátis e você terá acesso a uma delas. Serão oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca!